A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao canal Cristão Literário. Eu me chamo Diego Felipe e no vídeo de hoje eu quero responder a uma tag. Esta é a primeira tag aqui do nosso canal e com muita alegria eu gostaria de responder essa tag, que é a tag dos 7 livros teológicos. Na verdade, ela é uma espécie de adaptação de uma tag que eu vi sendo respondida pelos canais de quadrinhos, né? Eu vi muitos canais de quadrinhos falando sobre 7 HQs e aí a gente teve a ideia de adaptá-la para o mundo literário teológico. Então hoje nós vamos responder a tag dos 7 livros teológicos, tá ok, gente? E trouxe essa explicação só para que ninguém pense que foi ideia minha, que eu criei sozinho. Na verdade ela é uma adaptação, né, de uma outra tag, com uma outra finalidade, de um outro gênero, possamos dizer assim, ok? Então vamos então para nossa tag. São 7 perguntinhas, que eu vou vos falar aqui de 7 livros e no final eu vou indicar aqui 3 canais para que possam também estar respondendo a esta tag, a tag dos 7 livros teológicos. Então a primeira pergunta da tag é a seguinte: um livro que todo mundo fala, mas nunca li. Se existe um livro que eu ouço muitas pessoas falando a respeito dele, é este aqui, ó. As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. Esta edição que eu tenho é a primeira edição, né, que foi escrita em 1536 por João Calvino, e ele a escreveu com a idade, com aproximadamente 27 anos de idade. E ela foi revista e passou por várias revisões ou reedições, e você encontra ela em aproximadamente 5 volumes, 4 volumes. A editora Cultura Cristã tem os melhores ou mais bonitos exemplares desta obra. Eu tenho a obra que foi editada pela editora Fiel, a primeira edição, volume único, que é um livro muito bonito, por sinal. Olha a guarda do livro. Todo mundo fala bem desse livro, que é um livro essencial, e de fato é. Eu não o li na íntegra, li alguns trechos do livro, algumas porções, mas ler mesmo esse livro eu ainda não li, apesar de todo mundo falar do quão bom esse livro é e de quão essencial ele possa vir a ser, mas apesar de todo mundo falar, eu nunca li. Não posso dizer que li As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino, ok? Então, esse é a primeira pergunta da tag. A segunda é a seguinte: um livro que não tenho mais vontade de ler de novo. Então, ano passado eu iniciei a leitura deste livro, da Raquel Sherazade, O Brasil Tem Cura, um livro que saiu pela Mundo Cristão. É um livro simples, capa brochura, mas com orelha, as páginas amarelinhas, uma diagramação muito boa, por sinal, mas não foi um livro que me estimulou a leitura, que me instigou, e eu não achei a forma como o livro foi escrito, não me agradou o suficiente para me concluir essa leitura. Essa é a verdade, eu não cheguei até o final da leitura deste livro e sinceramente eu posso dizer para vocês que eu não tenho vontade de lê-lo novamente. Vou passar para frente, vou doá-lo para alguém, muito provavelmente, mas não agora. Eu gosto de um desafio, eu vou tentar concluir essa leitura primeiro, mas sinceramente eu não tenho vontade de lê-lo novamente. Então, O Brasil Tem Cura, da Raquel Sherazade, é o livro que eu não tenho vontade de lê-lo de novo. A terceira pergunta é: último livro que li. Então, recentemente eu concluí a leitura do O Grande Abismo, do C.S. Lewis, e esse é um livro que eu super indico aos fãs do C.S. Lewis. Muita gente fala do cristianismo puro e simples, muita gente fala do
Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, ou mesmo das Crônicas de Nárnia, mas ele escreveu muitas obras e muitas de suas obras não são comentadas, a gente pouco se ouve falar delas, e esta é uma. Essa obra, meus queridos irmãos, ela é um diferencial das minhas leituras desse mês de janeiro de 2020. Ela é uma obra fictícia, tá bom? Ela não é um tratado teológico, a exemplo do cristianismo puro e simples, que na verdade é uma compilação de uma série de ministrações ou de palestras do C.S. Lewis. Naquela época, essa obra é uma obra de ficção, é uma literatura, não é uma obra literária, mas que aborda um assunto muito forte, muito profundo, que é a morte, é o céu, é o inferno, ou até mesmo o purgatório. E tudo isso é abordado nesta obra, que eu indico a vocês realizarem a leitura deste livro. O Grande Abismo, de C.S. Lewis, é a minha última leitura, a leitura que eu concluí até a saída desse vídeo aqui no canal, ok? A quarta pergunta é: um livro que li, mas ninguém conhece. Um livro que li, mas que ninguém conhece, eu acho muito difícil. A maioria dos livros que eu leio, a maioria das pessoas tem. Mas eu acho que eu não vi ninguém falando desse livro. Eu acho que é um livro que eu li e ninguém conhece. É este aqui, ó. Eu até mostrei rapidamente para vocês, que são conceitos-chave ou conceito-chave da Bíblia, do David Gooding e do John Lennox. Esse livro, ele procura abordar de uma forma sistemática diversos assuntos encontrados nas Escrituras que são centrais da fé cristã. Então são assuntos basilares da nossa fé que são expostos e explicados a partir de palavras ou conceitos chaves nas Escrituras, como santificação, justificação, ok? A fé. E ele aborda tudo isso neste pequeno livrinho de pouco mais de quase 180 páginas, mas não chega nem a isso. E esse livro foi lançado pela editora Verdade. Não conheço essa editora. Na verdade, eu só tenho este livro da editora Verdade, mas que é um manualzinho muito prático, muito bom, que eu acredito que venha a ser muito útil aí na sua biblioteca também. Procura depois, conceitos-chave da Bíblia. A nossa quinta pergunta aqui é: um livro que me surpreendeu. Se existe um livro que me surpreendeu no ano de 2019, foi uma leitura até imprevista, não havia previsto fazer essa leitura naquela época, mas deu à vontade, eu a fiz e me surpreendeu bastante. Então foi uma das últimas leituras que eu fiz e que me surpreendeu, foi Rastros de Fogo, do pastor José Gonçalves, um livro que foi lançado pela editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e ele procura explicar o que diferencia Pentecostes bíblico do neopentecostalismo atual, dos nossos dias, que nós presenciamos e vivenciamos. E o pastor José Gonçalves, ele é um excelente José Gonçalves, tá, gente? Ele é um excelente escritor. Ele sempre procura fundamentar com uma vasta bibliografia os escritos dele, os textos dele. Então são textos bem elaborados e a forma como ele escreve é uma forma que instiga a leitura, e eu fiquei realmente surpreendido ao ler Rastros de Fogo. Você pentecostal, teólogo pentecostal que se interessa pelo assunto pentecostalismo, eu te aconselho ou te indico a leitura de Rastros de Fogo, do pastor José Gonçalves. Vamos para a sexta pergunta aqui, então. Um livro que me decepcionou. Existe um livro na minha biblioteca que me decepcionou de certa forma, aliás, bastante. O suficiente para me colocar ele para doação. Eu vou doá-lo, muito provavelmente para uma biblioteca, que é Igreja aos Domingos e Trabalho às Segundas. A proposta desse livro é falar sobre o desafio da fusão de valores
ou dos valores cristãos com a vida dos negócios. Então ele procura intercalar esses dois assuntos, ele procura expor ou trabalhar vida de negócios, né? Trabalho, vida profissional e fé. Os conceitos, como os conceitos se misturam, como os conceitos se aplicam a cada uma dessas áreas, os conceitos bíblicos, né? E ele faz isso, é um livro, não é um livro fino, tá, gente? Vocês podem observar que é um livro grosso, é um livro de autores, né? Não é só um autor, são autores realmente que sabem o que estão escrevendo, e o que eles escreveram foi com base em pesquisa, foi com base em estudos, mas que não é um livro que eu esperava mais. Eu adquiri ele na Bienal, não me lembro qual foi a Bienal que eu fui, mas que eu esperava bem mais, ao ponto de que a leitura não foi tão agradável quanto eu gostaria e um tanto decepcionante. Então, um livro que me decepcionou, esse aqui, ok? A última pergunta é: um livro que marcou minha vida. A sétima pergunta é: um livro que marcou a minha vida. E dependendo do nosso estado de espírito, do momento que estamos vivendo, uma leitura ela pode ser muito marcante. Pode ser especialmente marcante, ou pode ser uma leitura marcante num sentido não tão positivo assim. Pode ser até traumático, né? Mas se existe um livro que realmente, ou de fato, marcou a minha vida como um todo, chama-se Bíblia Sagrada. Esse livro marcou a minha vida. Quando eu encontrei realmente este livro, eu me deparei realmente com o que está escrito aqui, e o Espírito Santo abriu os meus olhos para entender as verdades, o que o Senhor nos fala aqui através deste livro. Meus queridos irmãos, a minha vida mudou. Eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, e o problema da grande maioria das pessoas é que elas não estão dispostas a conhecer este livro realmente, e se torna muito difícil elas terem sua vida marcada pela leitura deste livro. A partir do momento que você se dispõe, que você se abre para este livro, entende que ele é a palavra de Deus, a sua vida vai ser excepcionalmente marcada pelo toque da presença de Deus, marcada pelo dom de Deus sobre a sua vida, o dom da salvação, o dom do Espírito Santo. Então, se existe um livro que marcou e que marca a minha vida, chama-se Bíblia Sagrada. Ok, meus amados irmãos? Então, eu respondi aqui rapidamente para vocês as 7 perguntas da tag 7 livros teológicos, tá bom? Não vou encerrar esse livro sem antes taguear 3 canais aqui para que possam estar dando continuidade, né, a essas perguntas, essa dinâmica aqui de responder essas perguntas. Eu vou indicar 3 canais que são amigos nossos, que são parceiros do nosso canal, que sempre estão nos indicando, nos ajudando. E o primeiro canal que eu gostaria de indicar para vocês é o canal do meu irmão Ezequiel, Teologia em Ação. Ezequiel, você está convocado a responder a tag 7 livros teológicos. O segundo canal que eu gostaria de taguear também é o canal do professor Elias Almeida, que ele tem um canal assim fabuloso, ele tem excelentes indicações de materiais teológicos, e eu gostaria de estar indicando o canal do professor Elias. Tá bom, professor Elias? Você está tagueado aqui pelo canal Cristão Literário para responder a tag dos 7 livros teológicos. E um terceiro canal é o canal do meu amigo e irmão em Cristo, João Paulo Fonseca. João Paulo, eu quero assistir no seu canal você respondendo a tag dos 7 livros teológicos. Então, João Paulo Fonseca, professor Elias Almeida e o irmão Ezequiel do Teologia em Ação, vocês estão tagueados pelo nosso canal e convocados a responder a esta tag dos 7 livros teológicos. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira tag aqui do canal. Tem outras aí pra gente responder, mas decidimos por optar por essa porque achei bem interessante
as perguntas, né? Uma tag curtinha. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like. Não esqueça o like, pelo amor de Deus, para que o nosso canal ganhe relevância e o nome do Senhor continue sendo glorificado através das nossas vidas. Deus te abençoe, fica com a paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.